Bom, bom dia. Finalmente tivemos a aventura de iniciar as nossas atividades desse segundo semestre, atividades que vão ser marcadas por acontecimentos importantes em âmbito nacional, local, continental, mundial. Então, várias coisas estão acontecendo e o NEAD, tradicionalmente, além de comentar o que está esses eventos, procura também tentar entender esses eventos. Para o pessoal que chegou a primeira vez, lembrar que isso aqui é uma grande tábua redonda. Isso aqui não é uma palestra. Embora, novamente, a primeira desse semestre e muda um pouquinho a característica, a professora Juliana e eu que vamos apresentar, não é esse o objetivo. O objetivo é que me apresenta são os alunos com o apoio dos professores. Essa é a questão principal. Mas, tudo bem, é o primeiro. Eu concordo que o pessoal fica, na época de férias, um pouco assustado. Pô, já na primeira semana do retorno às aulas, da apresentação, e eu não estou preparado espiritualmente ainda. Tudo bem, não tem importância. Isso faz parte. Mas a ideia é exatamente essa, né? Porque o objetivo aqui é formar juristas, pesquisadores, livres pensadores, que superem algumas barreiras que estão presentes no nosso próprio sistema educacional. Eu volto a bater na tecla, é um modelo neocolonial. Nós não estudamos na graduação contratos internacionais, direito marítimo, não estudamos legislação aduaneira. Então, nós estamos voltados para o nosso mercado interno. E quem faz na questão da internacionalização os contratos são o pessoal do centro. Os europeus, da Europa Ocidental, os norte-americanos, os japoneses e agora os chineses, que fazem os contratos e nós dizemos amém. É o modelo educacional que é nosso, porque nós somos um país continente. Claro que nós temos grandes problemas, mas a maneira da manutenção do status quo, ela está presente no nosso sistema educacional. Eu posso falar de cadeira, fui avaliador do INEP por muitos anos. Isso realmente é uma das grandes brigas, mas ok. A grande vantagem é que nós estamos numa universidade, e a universidade possibilita a criação de grupos, de núcleos de pesquisa, onde nós podemos avançar muito além do que é oferecido na graduação. E é exatamente nesse contexto, e antes de entrar na matéria, algumas coisas que nós teremos esse semestre. Vocês viram que foi publicado no edital para os 27 anos do NEAD e 35 anos do Mercosul. Nós vamos ter o nosso edital. O edital para a graduação vale o resumo expandido. Isso conta pontos. Vocês vão ter no Lattes, vão colocar no Lattes 3 vezes a participação, a apresentação e a publicação. Então, vou colocar 3 vezes no Lattes. Por que isso é importante enriquecer o Lattes de vocês? Porque possibilita acesso para mestrados, para concessão de bolsas, porque comprova a capacidade de produção de vocês, produção acadêmica. Então, faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu volto a insistir o tempo todo, vocês como me conhecem, eu bato na tecla que a ideia é que vocês cresçam. O Nietzsche disse, eu sempre repito, paga-se mal ao mestre quando se continua a ser sempre apenas o aluno. Vocês têm que ser maiores do que os professores de vocês. E é isso que se quer. Que vocês consigam superar, apresentar um plus. Não existe uma satisfação maior de um professor do que essa. Vocês crescendo. Esse é o grande objetivo. Então, nós vamos ter uma série de congressos. Vamos ter o nosso, no aspecto, embora local, tem repercussão internacional, nacional e internacional. Teremos o congresso de Coimbra, sobre um grupo sobre a liderança da professora Amanda e minha. Também teremos algumas apresentações de alguns colegas de vocês.
Em termos mais imediatos, o Congresso em Vitória. Além desses congressos, também temos o Congresso de Propriedade Intelectual, que vai ser em novembro. Estão abertas as inscrições, vamos colocar um grupo também para a participação, também sobre a liderança do professor Marcos Wachowski, um parceiro de muitos anos, da Universidade Federal. Nós vamos ter esse congresso também em novembro. Então, o segundo semestre, nós teremos várias possibilidades de vocês apresentarem trabalhos. Não deu nível, não tem importância, apresenta no outro. Ou apresentem todos, tudo bem, é ótimo. Depende da capacidade produtiva de cada um. Então, esse é um plus, é uma forma de crescer. Em relação ao nosso tema de hoje, o nosso tema de hoje é um tema que, francamente, ele é subestimado. Ele é subestimado. Nós temos agora uma crise diplomática entre Brasil e Argentina, chega ao cúmulo de um insultar o outro, presidentes do Estado, e existe uma, digamos assim, o não envio do diplomata, do embaixador do Brasil à Argentina, e que a negociação com a Argentina será conduzida pelo encarregado de negócios do Brasil lá na Embaixada Argentina. Na linguagem diplomática, isso aqui é uma condenação severa. Severa, realmente. Porque o que é o embaixador? O embaixador, ele representa o país em outro país. Ele é mais do que porta-voz, ele é o Estado em outro Estado. Ele que pode conceder pessoal, né, a função do asilo diplomático, por exemplo, só o embaixador pode conceder. O encarregado de negócio não pode. O embaixador que tem o agreement, como querem os franceses, que é autorização para exercer as suas funções. Nós também temos a crise entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos caçou o agreement da embaixadora brasileira dos Estados Unidos. Porque nós não teríamos, estamos demorando em conceder o agreement ao embaixador americano aqui no Brasil. Está sem embaixador americano do Brasil, dos Estados Unidos no Brasil. Isso também é um problema. Mas existe um outro lado, né, que é uma prática usual. Antes de evitar esse desgaste, é costume fazer consultas ao Estado se esse nome vai apresentar ou não um problema. Os americanos quiserem impor o nome, e esse nome é um nome que, para a política de governo, não política de Estado, a política de governo do atual Brasil, não era conveniente. É um direito. Direito. Embora ache que as questões menores de vaidades acabem se preponderando, mas o que deveria existir sempre são aquelas questões pragmáticas. A China é muito boa nisso. Não importa a cor do gato, desde que caça rato. Ele é muito... o ensinamento de Deng Xiaoping, que substituiu o Mao Tse-tung, ele foi muito pragmático e muito feliz nessa questão. Existem alguns aspectos que são independente do que eu gosto ou não. Nós temos que tornar o mundo melhor. Então, vamos trabalhar de maneira pragmática. E aqui nós temos questões de vaidade. Isso também é um problema. E ela reflete no nosso tema de hoje. Muitas vezes, e a imprensa às vezes noticia, o fim do Mercosul. Vamos fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Era o anterior presidente. Aí não é bem assim. As coisas não funcionam assim. Embora a estrutura do próprio Mercosul, esse tão conhecido, desconhecido para a população, esse ilustre desconhecido, ele tenha sido criado por vontade e determinação de governantes vaidosos, e
era uma noção muito mais econômica, ele foi crescendo, independente da vontade dos seus governantes, dos países partícipes do Mercosul. Ele foi crescendo em razão de atividades de formiguinha dos subgrupos do trabalho, que são o grande alicerce do próprio Mercosul. O próprio Mercosul, ele é um subgrupo, é um subgrupo da LAD. Tá? É um tratado de alcance parcial que envolve alguns países da LAD, tá? E ele entra como um acordo de cooperação complementar, número 18, que nós chamamos aqui de complementação econômica número 18, dentro da LAD. Quer dizer que o Mercosul está vinculado à LAD? Uma coisa não se está desvinculada da outra? Não. Vocês sabiam disso? Boa parte de vocês? Não, não sabiam. Então, nós temos a LAD, criada em 1980, que possibilita a LAD um tratado espetacular. Espetacular. E ela possibilita a criação de acordos de alcance parcial. Tem acordos de alcance regional, que participam todos os estados, e temos acordos de alcance parcial, que possibilita o surgimento, por exemplo, do Bloco Pacífico, que possibilita o surgimento do Mercosul, que, embora fosse anterior à LAD, mas ela acaba sendo recepcionada pelo andamento da LAD, a própria ideia do Pacto Andino. Então, dentro da LAD é possível nós criarmos subgrupos de serviço, né? Subblocos. Associação Latino-Americana de Integração? De integração. Então, nós temos essa possibilidade. Então, o Mercosul ele está inserido dentro da LAD, sim, e vai seguir os princípios da LAD. E é muito interessante quando você começa a estudar a LAD e vai ver os acordos de alcance parcial, vai ver os princípios que regem os acordos de alcance parcial e vão ver que o Mercosul segue todos. Todos. É interessante saber. E a forma atual do Mercosul, ela foi, embora o Mercosul fosse criado em 1991, em 1994 ele teve, através do protocolo, o protocolo do Rio Preto, o POP, ele vai dar as feições com alguns acréscimos do que é o Mercosul hoje, que é o Mercosul hoje. Então é o POP, o protocolo, veja o nome protocolo. Para quem já foi meu aluno sabe o que é protocolo. Protocolo é um tratado acessório, superveniente, mas às vezes simultâneo, com o qual você pode modificar, interpretar, prorrogar ou complementar outro tratado qualificável como principal. O tratado principal é o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul. Mas o POP, Protocolo de Ouro Preto, ele modificou a estrutura, deu mais corpo, embora ainda nominalmente é uma estrutura provisória, e deu personalidade jurídica ao Mercosul. O Mercosul, junto com a União Europeia, são os dois únicos blocos no mundo que têm personalidade jurídica de direito internacional. Os dois únicos blocos. O Mercosul, ele como sabe, é uma união aduaneira imperfeita. Perfeito só Deus? Não tem nada a ver com isso. Nós temos a questão da lista de exceções, que funciona no Mercosul. Claro, o Mercosul trabalha com uma perspectiva de intergovernabilidade. O que é uma questão intergovernamental? É uma questão que trabalha com a regra do consenso. As regras do Mercosul funcionam se todo mundo concordar. Esse é o verdadeiro espírito do próprio direito internacional. O direito internacional ele é como law. Ele funciona pela regra do consenso. Então é diferente da União Europeia, que é a regra da maioria? É diferente. Lá é a supranacionalidade. São modelos diferentes e que não podem ser comparados. Não podem ser comparados. A partir dessa terça-feira, eu vou, no mestrado e doutorado, eu vou iniciar uma disciplina que é a integração regional e desenvolvimento sustentável, Mercosul e meio ambiente. Eu vou trabalhar exatamente com a teoria da integração.
É o tema que eu vou trabalhar com esse pessoal que nós vamos iniciar na terça-feira. E, por causa disso, também vou dar emprestando algumas coisas que eu vou trabalhar lá, eu vou, aqui, que é uma questão bem mais específica, tratar agora de uma questão de como você pode ver o Mercosul. Tá? Então, aqui, a arquitetura institucional e prioridades estratégicas. Como é que você vai entender as questões? Lembre-se, nós hoje falamos em IA, mas falamos antes de internet, falamos antes de... Nós temos uma questão da conectividade muito maior do que no início do século XXI ou final do século XX. O Mercosul surge em 1991. Então, é um período de transição. Um período de transição. E quantas coisas começam a surgir agora? Hoje, eu passei para a minha família um vídeo sobre como vai ser a guerra no futuro. É uma arte chinesa, tá? E, claro, ataca ali a questão da OTAN, mas ela é uma questão impressionante. Como é que vai ser as questões do futuro? A inteligência artificial, o que ela vai vir, que pode vir a acontecer, claro, sob o controle humano. Isso pode ser algo impressionante, até a questão da própria nanotecnologia, fazer com que condicionar as pessoas usando micro-robôs. Isso também é uma das questões que assustam, mas ao mesmo tempo estão presentes, que fazem a transformação do mundo. Tá bom, mas então o Mercosul de 1991 é o mesmo de 2026? Não. Ele vai ter que se adaptar. Então, como é que ela vai ser adaptada? Bom, se nós olharmos o organograma do Mercosul, olhamos o organograma, nós vamos ver que o Mercosul ele é constituído. O órgão principal é o Conselho do Mercado Comum, que é o órgão decisório. A presidência pro tempore, cada 6 meses vai tendo alteração da presidência. Nós temos o órgão que faz com que o Mercosul funcione, então, que é o Grupo do Mercado Comum, e temos a comissão, depois nós voltamos aqui, a Comissão do Comércio do Mercosul. Ao lado disso, nós temos também a Secretaria do Mercosul, só volta um pouquinho, foram criados posteriormente por decisões do Conselho. Nós também temos o Tribunal Permanente de Revisão, ela começa em 1991 com uma função, depois é alterado por dois protocolos, e o atual protocolo é o que criou o Tribunal Permanente de Revisão. Temos aqui o Parnasul. Ao lado disso, nós temos reuniões de ministros e altas autoridades em vários setores. São reuniões periódicas, meio ambiente, indústria, bancos centrais, agricultura, trabalho, turismo. Ao lado disso, nós temos vários fóruns que vão trabalhar sobre questões que criaram, por exemplo, esses fóruns criaram a questão do FOSTEI, eles criaram o Instituto de Direitos Humanos do Mercosul, que acabam tendo um papel extraordinário. No setor da educação também é extraordinário. Todo o avanço que nós tivemos, por que boa parte de vocês teve no ensino fundamental 9 anos? Foi questão decidida no Mercosul, porque o Mercosul pretende ser um mercado comum. O mercado comum, ele não é um mercado comum, mas o mercado comum ele tem o que o Mercosul tem e não plenamente: livre circulação de bens, livre circulação de capitais e livre concorrência. São as 3 liberdades que existem no Mercosul. Se o Mercosul vier a se tornar um mercado comum, nós vamos ter mais 2 liberdades: livre circulação de pessoas, que no Mercosul já está bem avançado, e a livre circulação de serviços. Eu vou poder exercer minha profissão em qualquer um dos países do bloco, mas para poder exercer minha profissão, eu vou ter que imitar o modelo europeu, o Erasmus Mundi, que possibilita que eu possa estudar em qualquer uma das instituições
e escolher onde é que eu vou trabalhar. Isso aí é algo ainda para o futuro, mas se torna necessário. O Mercosul está fazendo alguma coisa nesse sentido? Sim, nós estamos implementando devagar. O Brasil era o único país que não adotava 9 anos, passou a adotar do jeitinho brasileiro. O pré-2 passou a ser o primeiro ano. Tá? Nós sempre demos o jeitinho, né? Fazer de conta, em vez de começar com 7 anos, começa com 6 anos, e o pré-2 passou a ser o primeiro ano, nesse novo modelo. E também já harmonizamos algumas questões mais sensíveis. Todos os países do Mercosul ainda não, então quase todos, a Bolívia ainda está em processo de adaptação, já implementaram currículo mínimo na parte de zootecnia, agronomia, medicina veterinária. Tá? Essas já estão harmonizadas. Todos os países do Mercosul vão ter basicamente as mesmas disciplinas. Então, aquela discussão que começou no início do século XXI, eu participei muito disso, que redundou na criação em 2003, por determinação aqui no Brasil, do Conselho Nacional de Educação, e que redundou na criação dos chamados currículos mínimos. Todas as disciplinas, todos os cursos têm o chamado currículo mínimo. Por que você adotou essa padronização? São as questões mínimas que um curso deve ter. Exatamente no olhar fruto dessas discussões dentro do próprio Mercosul. Mas dentro do Mercosul, através do quê? Das comissões, dos subgrupos de trabalho. E dentro dos subgrupos de trabalho, cada subgrupo ele vai ter questões. Cada órgão do Mercosul vão ter subgrupos. Cada órgão do Mercosul, dos órgãos, Conselho do Mercado Comum, Grupo do Mercado Comum, avance mais um, por favor. A Comissão de Comércio do Mercosul, cada um vão ter grupos de trabalho. Então, a Comissão do Comércio do Mercosul, tarifas, nomenclatura e classificação de mercadorias, assuntos aduaneiros, normas disciplinares comerciais, políticas públicas que distorcem a competitividade, defesa da concorrência, estatística de comércio exterior do Mercosul, defesa do consumidor. Aqui o professor Efe, inclusive, trabalha nessa função. Transporte de nomenclatura, acordos comerciais com terceiros países e grupos de países, Comitê de Defesa Comercial e Salvaguardas, Comitê ad hoc sobre controle de cotas do Mercosul. Isso aqui, principalmente, o sistema chamada a linha branca, né? Os produtos de origem eletrodomésticos. O Brasil é mais forte em toda a questão de cotas. Esse controle ele acaba funcionando bastante bem. Então, esses aqui são os grupos de trabalho, os comitês de trabalho, no caso da comissão, são os comitês de trabalho do Mercado Comum. Volta, por favor. O Conselho do Mercado Comum, ele também tem grupos. Ele também tem grupos que vão atuar em alguns aspectos importantes, que são o modo de relação institucional com o Mercosul e o Parlamento, o grupo de trabalho para a negociação do processo, esse aqui está suspenso, a Venezuela foi suspensa do Mercosul. Então, criou-se isso. Então, o Conselho do Mercado Comum, ele trabalha com as reuniões, com alguns grupos, e tudo isso é criado pelo Conselho. O Foro de Consulta e Concertação Política, Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul. Então, são várias discussões, bem como a questão dos fóruns, e que vai redundar na criação trabalhos muito interessantes, por exemplo, da Comissão Sociolaboral do Mercosul, que tem uns trabalhos extraordinários. Grupo de Assuntos Jurídicos do Mercosul, Grupo de Assuntos Orçamentários, Grupo de Cooperação Internacional, Grupo de Incorporação Normativa do Mercosul. São atividades extremamente importantes. E desses grupos, tendo a necessidade de
trabalhar mais a miúdo certos aspectos. Dentro do ordenamento, volto mais avanço. Então, dentro da própria estrutura institucional, então nós temos ali o que é hoje os três grandes órgãos: o Conselho do Mercado Comum, o Grupo do Mercado Comum e o Conselho e a Comissão de Comércio. Criamos, tem a Secretaria, tem o Tribunal Permanente de Revisão, tem o Parnasul, que são órgãos que foram criados. Tem órgãos financeiros, temos o FOSEM, tem órgãos de direitos humanos. Todos esses foram criados ao longo do tempo. E cada um desses temas dá dezenas de teses. Dezenas de teses. São pouco explorados. A condição da mulher discutida no Mercosul, dá para fazer. A condição do indígena no Mercosul, dá para fazer. Questão do meio ambiente no Mercosul, dá para fazer. Então, a questão de uma harmonização de cooperação penal no Mercosul, nós fizemos. Já tem aqui a dissertação da Letícia. Então, isso é possível. Todas as áreas que vocês têm expertise, isso é possível ser trabalhado, unir o útil ao agradável. Divulgar o que é feito. O problema do Mercosul é sua falta de divulgação. É o problema de transparência. Avança mais um pouquinho. Então, uma estrutura. Então, como eu disse, então, o núcleo decisório vai processar as políticas macropolíticas do bloco. Então, temos aí o órgão executivo principal, coordena as políticas macroeconômicas. Temos o órgão principal, o Conselho do Mercado Comum, que é o órgão supremo, que conduz a política do bloco. E a presidência, então, é sempre para ter o grupo Mercado Comum, que vai coordenar as políticas. Então, tomada a decisão aqui, quem vai gerenciar vai ser o grupo. Temos a Comissão de Comércio, que vai aplicar. E aqui tem o órgão de representação parlamentar, aquele que, em razão do Brasil, especificamente, não ter ainda aplicado eleições específicas para isso, nós aproveitamos o nosso Congresso. O Brasil é muito resistente à criação de um parlamento autônomo no âmbito do Mercosul. A nossa discussão de soberanismos, nem soberania, de soberanismos ainda é muito arcaica. O conceito de soberania, ele cria um impasse. Suprema potestas non revoluciones. Aquele poder supremo que não admite nenhum poder acima de si. Como é que eu vou admitir uma coisa dessa? Não. Então, em vez de falar dos poderes soberanos, nós vamos falar dos atributos. Aí sim eu posso delegar na questão de atributos. Mas se falar da soberania por si, nós estamos em um impasse. Nunca vamos sair disso. Bom, avança mais. Pode avançar mais um pouco. Isso. Então, nós temos alguns problemas, temos gargalos. Então, o que vai falar o gargalo? Os macro-tendências. Então, temos alguns problemas nas fronteiras físicas. Temos alguns problemas na questão do aprofundamento de cadeias. O que acontece? O Mercosul, porque ele trabalha com... Nós não temos um comitê de regiões, como acontece na União Europeia, em que você vai selecionar quais são os produtos. Os produtos do Mercosul concorrem entre eles. Nós somos, basicamente, produzimos insumos agrícolas. E os insumos agrícolas, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, são basicamente os mesmos. Então, nós concorremos no mercado internacional. Acontece lá com a União Europeia? Não. A União Europeia tem o Comitê de Regiões, que vai examinar sob o critério de Davi Ricardo, né, da economia de Davi Ricardo,
quais são as questões que são importantes. Então, é uma escolha. E aqui nós temos um problema em relação a isso. O que vai acontecer? Perdão por interromper, senhor. No caso, a União Europeia vai tomar medidas para impedir a concorrência interna? Ela tem, através da questão agrícola, e pecuária, ela vai determinar qual setor que é mais produtivo, onde produz mais. Claro que, se pensarmos no produtor, às vezes tem o pessoal que foi imensamente prejudicado. Mas em termos de grupo, de termos de bloco, beneficia então, todos. Em tese, se a criação de suínos for mais eficiente na Espanha, eles vão privilegiar esse isso, do que a produção da Irlanda. A Inglaterra não faz mais parte, mas a produção da Irlanda. Então, a Irlanda vai se especializar em outro setor. Então, essa é a ideia macro. Essa é a ideia macro. Daí você tem, claro, daí nós vamos concorrer entre nós. Cada um é especialista em alguma coisa. Mas pense, a União Europeia tem 4,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil sozinho tem 8 milhões 515 mil quilômetros quadrados. É mais fácil trabalhar com questões menores, sem dúvida, embora seja mais populosa. E aqui tem uma faca, como diz, de dois legumes, né? De dois legumes. Porque no Mercosul, ela funciona, ela é intergovernamental, funciona para a regra do consenso. Então, depende muito da vontade dos seus governantes. Nós tivemos, ao longo dessas décadas, alguns relançamentos do Mercosul. Quando há um impasse, aí vamos, a partir do final do século XX, nós tivemos aí o levantamento de questões ligadas aos direitos humanos, porque a questão econômica estava estagnada. Então, fazer o relançamento. Vamos trabalhar as questões de direitos humanos. Agora nós estamos trabalhando questões de meio ambiente. Passa a ser uma questão importante, meio ambiente. A questão também de previdência social. Várias normas começaram a surgir, de repente vamos trabalhar a questão de previdência social. A professora Maria Fernanda fez a tese dela ligada nesse aspecto. Então, nós temos avançado questões pontuais, mas da onde que vem essa necessidade? Ela vem da necessidade da não compreensão da parte da base, da parte da alta governança. Os nossos governantes muitas vezes não se entendem. Por quê? Porque falta expertise para eles. Falta apoio, falta conhecimento. E esse é um dos grandes problemas. Falta divulgação do que o Mercosul faz. O professor, que não pôde vir hoje, o professor Eduardo Gomes, juntamente com o professor Marcos Villatori, eles foram designados para a Comissão de Trabalho e produziram para o Mercosul, eles foram contratados para o Mercosul durante 2 anos, produziram trabalho, só que não podiam divulgar, porque era confidencial, tinha acordo de confidencialidade e não foi divulgado. E toda a conquista que eles fizeram, todo o mapeamento que eles fizeram. Por quê? Porque o que acontece? Acontece um ruído entre a própria estrutura do Mercosul e a diplomacia dos países que cercam. O diplomata, ele não gosta de perder o controle. Nada contra os diplomatas, eles fazem um papel magnífico, mas é um pensamento que está presente. Torna uma questão pequena, claro, estou protegendo os interesses do meu setor. Oi. E o que envolve bem com o certificado do Parlamento do Mercosul, né? Porque representantes parlamentares atuando no órgão seria um pouco da parte diplomática. Repetição é a mesma questão. Nós temos aquela reserva de mercado o tempo todo, mas essa reserva de mercado não é um privilégio, é um privilégio geral. O que acontece? Por que a questão do reconhecimento de diplomas? Por que é tão... O Brasil é o mais difícil de todos. O CNPq e a CAPES, eles simplesmente não cumprem as normas que são ditadas ali pelo Mercosul. Aqui para você tentar, vamos pensar assim, o exercício da advocacia, não dá para você se formou lá na Argentina, não pode fazer isso, é uma reserva de mercado. Na questão da medicina, não, vamos fazer o revalida agora, vamos fazer para ver se você tem capacidade. Nós não acreditamos que os outros possam ser tão bons ou melhores do que nós.
Nós continuamos fazendo reservas de mercado. E ao agirmos dessa maneira, o que nós fazemos? O que acaba acontecendo? Empobrece todo o sistema. Então, para vocês, por exemplo, eu quero fazer mestrado no exterior, professor. Eu aconselho, no sistema atual hoje, não faça. Dá para você fazer o doutorado e aí pode fazer o doutorado sanduíche, mas eu quero fazer o doutorado fora. Tá bom. Aí você vai ter que estudar antes, ver qual das universidades pode convalidar o teu diploma. Atestar que tem velocimento. Senão, não adianta nada. Que não se faz. Sim, vai ter que fazer novamente. O professor Steve, por exemplo, ele fez o primeiro mestrado dele na Inglaterra. Não conseguiu convalidar aqui no Brasil. Tem que fazer outro. A Fran está dando agora. Sim, ela terminou o doutorado na Espanha e não conseguiu convalidar aqui. Então, nós temos alguns problemas que são puramente questões, claro, de interesse, são grupos de interesse, mas elas são defesa do mercado, reservas de mercado. Isso é um problema presente. Isso é um problema presente. Mas não é um problema do Mercosul, é um problema principalmente de uma visão brasileira. A Argentina, Paraguai e Uruguai não tem esse problema, mas nós temos esse problema. A nossa visão, e aqui é uma crítica mesmo, né? Claro, eu entendo que é uma reserva do mercado. Como Eles aplicam a reciprocidade contra o Brasil, daí não reconhecendo o diploma brasileiro. Nem sempre. São mais favoráveis. Eles têm uma outra visão. Outra visão. Podiam aplicar risco, mas podemos dizer que é a nossa burocracia. A burocracia brasileira, vamos reconhecer, mas precisa disso aqui. Eu não estou negando o teu reconhecimento. Eu estou apenas dificultando o teu reconhecimento. Às vezes demora 3, 4, 5 anos. Tem o professor, o diploma dele demorou quase 10 anos para ser reconhecido. Augusto. Está certo, ele fez o doutorado na Alemanha, mas país. Mas para conseguir fazer aqui o reconhecimento. E ele tentou em várias universidades. Aqui a Federal, por exemplo, é uma das mais difíceis de fazer essa convalidação. Antigamente era só a universidade pública que podia fazer. Agora também as universidades privadas, mas... Oi? Professor, e salvo engano tem um custo, e esse custo ele é elevado também, né? Também tem, dependendo do critério, sim. Então, às vezes é mais fácil fazer aqui mesmo e pagar E não se incomodar. Isso, daí como vou fazer, por exemplo, no doutorado vale a pena fazer o doutorado de sanduíche. Aí sim, aí fazer uma dupla titulação, mas depende do acordo. A PUC agora está fazendo uma série de possibilidades, dando uma série de possibilidades aos alunos, caso queiram fazer essa dupla titulação. A dupla titulação. Oi. A gente trabalha com a empregabilidade e a estadia de imigrantes aqui no Brasil. E quando nós temos esses casos de pessoas muito especializadas, então a pessoa tem graduação, por exemplo, na área da saúde ou em áreas correlatas, a gente sempre recomenda, já que nós sabemos que vai ser muito custoso o processo de adaptação, nós vamos para ela fazer um curso de, por exemplo, 6 meses e algo muito específico. Por exemplo, ela é uma enfermeira com várias especializações. Ela não vai poder trabalhar como enfermeira, mas, por exemplo, ela vai fazer um curso de cuidado a idosos. Auxiliar de enfermagem, pode fazer um isso? Porque é muito complicada essa adaptação e é algo que nós, e os migrantes vêm para outros países latino-americanos já vêm agora sabendo que não vai dar para trabalhar na faculdade. Muito complicado. Muito, por quê? Porque nós temos uma burocracia que é voltada para isso, para não dar certo. Mas puxando uma crítica, bom, é que depende de uma discussão, existe sempre 3 lados, né? O seu, o meu e de quem está certo. Claro, sempre vai existir essa questão. Porque todos os lados têm suas verdades. Não existe o bom e o mal. Só existe, são questões que, às vezes, o outro lado está tirando o mercado. Claro que é uma questão. Veja um problema nosso. Nós temos
753 faculdades de direito. Quem é que vai querer ter a concorrência do pessoal lá de fora aqui? Vai tirar o nosso ganho de pão. Claro, evidente. Nós também, o nosso não. Eu estava pensando no outro, mas o nosso não. Medicina pode, direito. Não, né? Esses são alguns aspectos. Embora parece óbvio que isso aqui é um erro. Depende. Sempre depende. Então, nós temos que ter o esclarecimento suficiente, e essa função aqui também do núcleo, de apresentar a vocês uma visão maior. Depende do lado, não existe o certo e o errado nisso. Não existe eu, Platão, sou a verdade, né? A questão que constrói a base do pensamento augustiniano. Então, é uma questão bem que tem que ser tomado cuidado. Nós temos que ter vários olhares. Pois é, então, o Mercosul ele tem essa estrutura, tá bom. De um lado, os governantes, às vezes, não são. Mas como é que o Mercosul funciona? Através dos grupos e subgrupos de trabalho. Alguns grupos de trabalho eles se dividiram em vários subgrupos de trabalho. E é o caso, avança para mim, é o caso do que nós vamos começar a entender. Nós, professora Juliana e eu, nós não temos condições de uma aula, de uma apresentação, de abarcar tudo. Então, nós elegemos alguns subgrupos de trabalho com o intuito seguinte, de possibilitar a vocês, de repente, eu posso começar a trabalhar sobre isso. É uma área que eu tenho certa afinidade e eu posso me especializar nisso aqui. E aí, futuros TCCs, antigos TCCs, futuros PIBICs, futuras são pesquisas, mestrado, artigos, dissertações, teses, que possam advir através desse estudo. Mas a minha área não é direito, minha área pode ser outra. Não tem importância. Todo conhecimento, de alguma maneira, vai aparecer aqui. Tudo, qualquer setor, não é exclusivo do direito. Qual a função do direito? Nós organizamos as normas, tudo bem, mas o conteúdo das normas, a maneira como vai ser operacionado muitas vezes, é o especialista naquele setor. Bom, nós não vamos colocar todos os grupos, nós vamos falar de alguns. Professora Juliana? Sim. Fizemos uma escolha, né? Fizemos um levantamento de alguns que são importantes para a gente compreender. Então, como vocês viram, o Mercosul é uma estrutura bem robusta, é uma estrutura bem gigante, podemos dizer assim. E, dentro dessa perspectiva, a gente pegou alguns subgrupos para compreender avanços, para compreender dificuldades e para compreender, acima de tudo, a assimetria. Como o professor Luiz Alexandre acabou de comentar, o que faz as coisas acontecerem, o que acaba acelerando o funcionamento e a atividade do Mercosul são esses subgrupos de trabalho. Então, os subgrupos de trabalho funcionam como um sistema de hands-on, de pôr a mão na prática e fazer a coisa funcionar. Então, eles funcionam, os subgrupos de trabalho, como a gente vai analisar logo na sequência, eles são, de fato, o motor da integração. O que faz a integração girar? Só que, lógico que as coisas não são perfeitas. O Mercosul, ele funciona muito por vontade política. E aí a limitação que o professor Luiz Alexandre comentou. A tal da vontade política. Porque o que acontece? Nós temos muita vaidade, né? Um vai de um lado, o outro vem completamente, né? 4 anos depois vem completamente no sentido contrário. Então, a vontade política, a eficácia do funcionamento do Mercosul vai muito nesse sentido de vontade política. Bom, só que o que eu queria plantar na cabecinha de vocês e para instigar a reflexão, tá? A ideia aqui não é trazer soluções e sim trazer mais questionamentos. E a partir desses questionamentos é que a gente vai evoluir, vai pesquisar, vai buscar e vai trabalhar nessa
E agora, né? Trabalhar nessa pesquisa e dizer, poxa, eu posso buscar uma pesquisa nesse sentido, que foi a discussão que a gente teve ontem à noite, né? Quanto falta de informação nessa parte. Então, a minha ideia é trazer para vocês esse questionamento sobre a atuação técnica desses subgrupos de trabalho, né? Os subgrupos de trabalho, que a gente chama de SGT, S, subgrupo, S, né, de sub, G de grupo e T de trabalho, subgrupos de trabalho, eles são capazes, de fato, de impulsionar o Mercosul, de fazer o Mercosul avançar e fazer essa integração acontecer. Por isso que a gente tem, né, vários subgrupos. E a gente vai analisar justamente para vocês avaliarem e pensarem se essa atuação técnica ela é capaz de promover essa integração e diminuir as assimetrias. Lembra que o professor Luiz Alexandre acabou de comentar com vocês nesse contexto que o Mercosul ele tem muitas assimetrias, ou seja, o Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia são assimétricos, são muito diferentes. A estrutura, a política, a economia, a educação e etc. Então, a gente tem assimetrias, tem diferenças. Só que para que a gente possa se integrar e formar um bloco unido, um bloco forte, um bloco capaz de fazer frente aos desafios desse mundo globalizado, a gente precisa mitigar essas assimetrias, a gente precisa diminuir essas assimetrias. E essa é a grande dificuldade do Mercosul, mitigar essas assimetrias. Então, os grupos de trabalho, os subgrupos de trabalho, eles vêm nesse sentido de tentar juntar essas questões técnicas e tentar mitigar essas assimetrias. Olha só, como que a gente tem aí subdivididos em braços, em pilares. O pilar 1, 2, 3 e 4. Então, a gente não vai trabalhar todos os subgrupos, a gente vai trabalhar em grandes blocos. Vamos trabalhar alguns que a gente escolheu a dedo, por preferência, por necessidade, por, sei lá, né? Por gosto, né? Porque se você tem mais afinidade com um tema ou outro, por exemplo, é super importante a gente trabalhar questões de e-commerce, mas tenho sérias dificuldades, né? Questão financeira é muito interessante, mas eu também tenho limitações. Então, a gente vai trabalhar a questão de um bloco, né, físico-digital. Então, a gente vai trabalhar algumas temáticas para facilitar e daí instigar quem tiver mais afinidade e gostar, que vá lá e trabalhe sobre isso. Então, a nossa ideia é plantar interrogações na cabeça de vocês e promover essa busca do conhecimento. Então, se a gente olhar essa perspectiva, essa estrutura do Mercosul, o que a gente vai perceber? Que a gente tem essa dificuldade específica com relação às assimetrias. E essas assimetrias passam por uma palavra técnica muito bonita chamada déficit democrático. Esse déficit democrático que a gente tem no Mercosul, ele envolve o quê? Transparência. Gente, pesquisem alguma coisa no Mercosul para vocês verem que legal que é, né? O professor Eduardo Gomes estava reclamando que ele não consegue achar material. Tamo junto, né? Ele e todos nós aqui que trabalhamos no Mercosul, né, que fizemos ou dissertação, ou tese, ou qualquer pesquisa no Mercosul, enfrenta o problema do déficit democrático. Então, primeira dificuldade, transparência. Segunda dificuldade que a gente encontra muito, encontrar, né, disposição. O material existe, só que ele não é divulgado, né? Que é o que o professor vem falando. Então, gente, se a gente pensar que a transparência ela é fundamental para quê? Para fiscalização. Como que a gente vai fiscalizar se a gente não sabe? Não tem o tal portal da transparência que a gente quer divulgar, mas as coisas não são divulgadas, né? E dentro do Mercosul ainda mais. Então, o déficit democrático, ele passa por essa questão da transparência, dificuldade de transparência, dificuldade de fiscalização, né? Ou seja, como que nós, cidadãos, que temos interesse no Mercosul, como que a gente vai acompanhar o desenvolvimento do Mercosul se não tem informação? Né? E todos os professores, todos os pesquisadores sabem do quão isso é difícil. E mais, vou colocar um outro elemento.
Se a transparência lá não existe, se a gente tem dificuldade de fiscalização, como que a gente vai compreender as decisões do Mercosul? Percebe? Então, por que a gente investe, por exemplo, ou quais são as nossas escolhas em saúde? A gente vai falar sobre isso. Quais são os nossos regulamentos sanitários? A gente vai falar sobre isso. Por que isso? Né? A gente não consegue, não tem transparência. Falta o elemento básico, que é, né, que passa por a questão que o Luiz Alexandre comentou, que é a déficit democrático, né? Alguns países têm essa divulgação, outros não têm. O Brasil tem uma dificuldade muito séria pelos seus soberanismos. Gostei muito dessa palavra, vou adotá-la. Então, para a gente mitigar e conseguir um desenvolvimento efetivo no Mercosul, a gente primeiro precisa reduzir, né, essa dificuldade que a gente tem em transparência, né? Trazer as coisas mais transparentes. Permitir a participação social. A gente não tem eleição no Mercosul, dentro do Brasil, né? A gente não tem eleição para participar, é indicado. Tipo, você não está fazendo nada aí, vai lá trabalhar no Mercosul. Sabe? Você que está aí de Varde, não tá tendo atividade, vai lá para o Mercosul. Né? E a gente já teve exemplos, né? Exemplos que, tipo, não é desmerecer, mas, poxa, o Mercosul merece pessoas que tenham conhecimento técnico. Indicar o Tiririca para trabalhar no Mercosul não é algo que seja, né, tipo, que ajude o Mercosul a crescer. Exatamente. Nem vou entrar em tantos detalhes. Exatamente, exatamente. E mais, tudo isso, gente, né? Colocando tudo isso dentro do mesmo pacote, a gente vê que o fato da gente não ter essa transparência, isso enfraquece também a fiscalização. Como disse a colega, descredibiliza, né? Você não consegue fiscalizar. E daí os próprios governantes que não têm esse conhecimento técnico tão aprofundado, o Mercosul não funciona, vamos acabar com o Mercosul. Poxa, e eles ficam com esse discurso de, né, vamos acabar com o Mercosul quantas vezes? Veja, o detalhe é o seguinte, nós temos a possibilidade, por exemplo, quem vai integrar o subgrupo de trabalho? São os órgãos de classe que indicam. Muitas vezes, as pessoas ingressam nesse subgrupo de trabalho, indicados por órgão de classe, não porque eles são os mais experts no assunto, mas porque traz ganhos pessoais. De repente, é um título. O que aconteceu há dois mandatos atrás, os indicados para representar a OAB do Paraná junto aos subgrupos que teve a indicação, mas o que esse cara vai agregar? Nada. Não, nem conhece, mas está lá como representante, é um título. É um título. Então, às vezes, isso é um problema. Esse é um problema, mas esse é um problema da natureza humana. Nós não podemos apenas dizer que isso já é melhor do que tinha antes. Eu já vou, no final, eu vou voltar nessa parte. Vamos lá. Então, vamos trabalhar aí com alguns subgrupos específicos. Então, primeiro, o subgrupo de trabalho 2, que ele trabalha com questões institucionais e aduaneiras. Bom, o que acontece? Nós temos que buscar esta harmonização. A ideia é harmonizar as regras. É fácil? Não, só que não. Por quê? Porque dentro dos países ainda a gente não se acerta. As regras vou dar um exemplo bem pífio, tá, gente? As regras de entrada de carga no Porto de Paranaguá não são as mesmas regras de entrada no Porto de Santos, no Porto de Vitória. Se dentro do Brasil a gente não se entende, que está no Mercosul. Percebem? Né? E veja, são coisas simples. O caminhoneiro, para entrar, ele precisa do xerox do documento. Não, no outro ele precisa do documento original. Poxa, o cara tá só com o original. Não, aqui precisa do xerox. E aí, como que o caminhão dá ré? Uma fila de caminhão atrás dele para sair procurar um lugar para tirar xerox, gente. Olha que, né? São coisas que com um pouquinho de vontade política a gente resolveria, né? Mas só que não. Então, o SGT2 ele vai trabalhar na harmonização das questões aduaneiras. E daí, um detalhe importante, vejam, nós tivemos dentro da OMC o acordo sobre facilitação de comércio, e dentro do acordo de facilitação de comércio,
as questões para facilitar as aduanas, a cooperação entre as aduanas. E isso está começando a entrar em vigor começou ano passado. Então, nós temos alterações profundas nesse setor. E progressivos. E progressivos. Nada Ou seja, importa. já foi muito pior. Já foi muito pior. Então, a ideia do Mercosul é, de fato, estabelecer um código aduaneiro comum. E isso eu falo porque quando a gente começou com a história do código aduaneiro vai acontecer, vai sair, está tudo certo, já tem data. Eu escrevi um artigo sobre o código aduaneiro comum. E ele não entrou em vigor. Né? Tipo, acontece. Então, a gente percebe que a ideia é muito louvável, mas a gente ainda tem a questão política. A gente tem a dificuldade dos países de conseguir essa harmonização. Então, a gente tem hoje em vigor um programa da OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, que estabelece a regra dos operadores econômicos autorizados. Então, os países, principalmente do Mercosul, eles têm uma regra, né, para facilitar, para entrar carga, para liberar carga, que são os países, os operadores econômicos autorizados. Então, a gente tem, dentro dessa perspectiva de comércio exterior, a gente tem esses operadores. Gente, para você conseguir um certificado de operador econômico autorizado, tem que suar. Tem que fazer provas de, né? Mas facilita porque desapareceu a DI, por exemplo. Está desaparecendo a DI. A DI é a declaração de importação. Pela DUIMP, Declaração Única de Importação. Que aí, para você conseguir essa DUIMP, que entrou em vigor a partir de agora, esse programa, embora tenha a questão mas não é bem só porque ela é decorrência de uma discussão do Acordo de Facilitação de Comércio da OMC. Tá? Então, ela criou mecanismos, e no Brasil vai se traduzir exatamente nesse operadores econômicos autorizados, que é muito interessante. Eu quero ver se o ano que vem eu trago para o professor Carlos Pilaschi, que ele é um dos poucos habilitados como despachante aduaneiro. Porque ele é despachante aduaneiro, ele não é empresa. Embora trabalhe na Mundial, ele não é empresa. Quero ver se eu trago para cá, para ele fazer explicar bem sobre o sistema da OEA. Esse sistema de operador econômico autorizado, ele visa, né, é um canal prioritário, visa facilitar a liberação de carga para a gente não depender tanto dos trabalhos formiguinhas da Receita, das dificuldades que a Receita se impõe, etc. É que o produto entra ou como canal verde, ou como canal amarelo, ou como canal vermelho, ou como canal cinza. E aqui, você tendo já um operador econômico autorizado, isso já facilita o trânsito da mercadoria. Normalmente, a chance é de passar no verde sempre, daí está liberada. E outros sistemas, né, que visam essa harmonização e essa facilitação em sistemas aduaneiros. Se a gente for falar em regulamento técnico, né, o subgrupo de trabalho número 3, ele vai trabalhar em regulamento técnico. Qual que é a ideia? A harmonização também. A harmonização, em que sentido? A harmonização nos sistemas, na padronização de regras, na padronização que a gente não tem. Normas técnicas. Em normas técnicas de uma forma geral. Gente, normas técnicas passa desde o rótulo, da rotulagem dos produtos, e eu vou falar isso, né, assim, de forma bem clara. Há muito tempo atrás, quando eu trabalhava na parte de importação e exportação em indústria, a gente tinha, assim, linhas de produtos. Esse produto vai para a Europa, então ele tinha que ter uma rotulagem. Esse produto é para o mercado interno, outra rotulagem. E não era a mesma, não era só tradução de inglês para português, não. A apresentação era diferente. Agora, cada vez mais, a gente está tentando harmonizar. E o Mercosul tenta padronizar dentro das normas internacionais, mas com características nossas. E mais, vamos estabelecer regras de boas práticas. O que são essas boas práticas? São regras para que a gente diminua as barreiras não tarifárias, isso. Eita,
Olha o branco. Então, a gente tem barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias. Barreiras não tarifárias são questões burocráticas, do tipo, faltou o triângulo amarelo de Trangeiro, né? Ou então, faltou a documentação XYZ. São barreiras, algumas são consideradas barreiras injustificáveis, que são barreiras simplesmente para dificultar a importação, a exportação, e são barreiras documentais, barreiras burocráticas, barreiras. Então, a gente tem vários tipos de barreiras. Veja como um trabalho importante. Vamos chegar ao denominador comum. Olha como essa questão é importante para diminuir. Lembre-se, a matriz jurídica do Brasil, ela tem uma matriz a Continental Law, mas é matriz alemã. Dos outros países do Mercosul é matriz francesa. Já dá complicação. É uma outra visão de mundo. E veja, quando a gente fala em questões técnicas, a gente está falando de metro, né? A gente está falando de agências, a gente está falando de Anvisa, a gente está falando de todas essas, que não são fáceis, todas essas agências. E para avançar ainda, a gente pode entrar no subgrupo de trabalho 11, que fala sobre saúde. Saúde, a gente tem a questão da vigilância epidemiológica, que vai trabalhar com a necessidade de harmonização. Por exemplo, nossos vizinhos trabalham com um padrão de vacinas, a gente trabalha com outro padrão de vacinas, com doses, com quantidade. Tem muita gente do Paraguai que vem se vacinar aqui porque a nossa cobertura vacinal é melhor. Foz do Iguaçu vacina o dobro da quantidade de população porque eles vêm para cá e se vacinam aqui. Então, são procedimentos operacionais que eles têm que tentar regulamentar, principalmente na região de fronteira. Boas práticas também entram aqui, justamente porque a gente tem que ter regras comuns, por exemplo, de circulação de medicamento. Vamos ao exemplo mais comum que todo mundo tem ouvido falar. Não dá nada, eu vou ali no Paraguai e compro uma tiserpatida, né? Daí chega aqui e começa a dar problema. Mas aquela naquele fornecedor, aquele laboratório, mas a Anvisa liberou esse, aquele. Então, percebam que... Então, eles estão tentando trabalhar nessa questão e tentando estabelecer regras de harmonização técnica, etc. E quando a gente olha para essa perspectiva aqui de harmonização, gente, qual será a norma comum? Qual que é melhor? A minha? A tua? A sua? A dele? Ou uma outra? Uma terceira via. Como que a gente vai escolher a norma melhor? E daí a gente tem vaidades, aí a gente tem interesses, aí a gente tem farmacêuticas. Percebem? O negócio não é fácil, o negócio vai longe. Então, eu trago aqui para vocês, quando a gente fala na questão de saúde e na questão sanitária, a gente tem uma série de necessidades de harmonização. Avança lá para mim. Olha só. No segundo eixo, onde a gente vai trabalhar na parte da camada digital da integração, a gente tem problemas de comunicação. Comunicação é show de bola, não esqueça, é um caos. Vou começar com o exemplo mais básico, mais simples. O site do mercosur.org é um site. mercosul.gov.br é outro site. Como assim? São sites diferentes. Não é só traduzido, só que não. São sites diferentes. Entra no site brasileiro e entra no site oficial. Não são os mesmos. Mas o brasileiro não é oficial, é oficial do governo brasileiro. Tá? Então, o site oficial é o site mercosur.org. Tá? É o mercosul.org, é o oficial. E, gente, é um site bem bonitinho, mas ele é oficial para todos os países hispanohablantes. Hispanohablantes, exatamente. Por isso que ele é Mercosur, com R no final, porque ele é só para os hispanohablantes, porque ele está todo em espanhol e não tem a versão em português. Daí a gente fez a nossa versão, que não é fidedigna, e ele é bem atrasado. Até tem as mesmas informações, mas demora uma eternidade para chegar. Quando chega, já está atualizado, tá? Veja, e a questão do próprio Hertz, Você veja, 50 Hertz e 60 Hertz. O Brasil adota um, e a Paraguai, Argentina e Uruguai adotam outro. Na questão até de eletrodomésticos, muitas vezes não funciona.
Tomada. Eu ia falar de tomadas. Gente, coisa, né? Você compra um produto no Paraguai, já estuda a tomada, veja se a tomada é brasileira ou não. Ah, mas aquele produto é tão bom, pois é, mas não encaixa, precisa de adaptador, puxa muita amperagem, já não funciona, já derrete. Mas esse é um ponto que eles estão demorando para implementar. Foi feito o acordo internacional das tomadas. Né? Não. Na verdade, sim. Uma gestão de 2009, É, uma gestão o brasileira. Brasil adotou uma tomada que só é adotada no Brasil. A nossa tomada é só nossa. A gente inventou uma. É. Eles importam. Não, mas tinha um trabalho, não tinha não do seu trabalho? Teve, mas não, O Sul adotou também. Né? mas não foi muito além disso aí. Parou nisso. Nós continuamos tendo os problemas. Por isso que nós temos, quando viaja, Tem nós um temos termo. o universal. A gente tem que trabalhar com aquele universal, que daí tem de tudo que é tipo de tomada ali. Mas na época não teve a assinatura dos países acordando e. Mas veja, uma coisa é assinar, outra coisa é ratificar. Implementar. São ratificados no Congresso Não, interno. não. O problema daí é de direito a só público. E a nossa tomada é só nossa. A gente tem assim um carinho muito especial. Né? Na verdade, o Brasil tocou o padrão que foi assinado, né? Só que só o Brasil. Mas ele teve um interesse político muito grande por trás desse padrão que o Brasil adotou. Foi uma questão, de novo, uma questão política, né? Interesses econômicos por trás disso. Diga. Não, eu ia perguntar isso. Qual é a resistência da Europa? Nem vou falar agora, nem conversa depois de novo. Qual o interesse? Qual o interesse? São interesses econômicos. Vai lá. Espera. Então, a gente está falando sobre a questão de comunicação. A comunicação envolve uma série de coisas, inclusive a comunicação do que foi ratificado e do que não foi ratificado. Olha só, a gente tem às vezes tem a falsa impressão que o negócio está funcionando e ele não está funcionando. Por quê? Porque falta essa parte de comunicação. Comércio eletrônico, como eu falei para vocês, Mas já foi pior. Entendo. Nós estamos falando de o mundo já foi muito pior. O mundo já teve guerras. Já teve só dinossauros, já foi bem pior. Então, gente, vamos pensar assim, realmente, a gente está com um processo evolutivo, a gente está caminhando para algo melhor, né? Mas não caminha na mesma velocidade que a gente gostaria, né? A gente é muito imediatista, a gente tem pressa, nossa vida acaba rápido, então a gente quer que as coisas aconteçam. Quando a gente olha na parte do comércio eletrônico, principalmente envolve essa questão jurídica e essa questão de vários países, a gente tem problemas com relação à assinatura digital. Como o professor falou, já foi pior, porque antes nem tinha assinatura digital. Agora a gente tem dificuldade de harmonizar, mas a gente já tem, a assinatura então já está melhor. A gente tem no gov.br, mas a gente tem um pouquinho de dificuldade que eles aceitem o nosso gov.br. Então percebam que a gente está melhorando, mas ainda não é o que a gente gostaria. A gente tem questões de defesa de dados pessoais, né? A tal da LGPD, a GDPR, etc. A gente já tem isso, então a gente já está melhor, mas ainda não é padronizado, né? A questão de dados, de proteção de dados e etc. Pagamentos. Ali na fronteira, no comércio de fronteira, eles aceitam até Pix, gente, olha que legal. Mas só ali. Não vão para o interior porque não aceita mais. Mas ali aceita. Pois é, mas ali. Por quê? Porque todo mundo é região ali da tríplice fronteira. Então, eles aceitam até Pix. Tem que ter conta do Brasil. Exatamente. Exatamente. Então, por que eles aceitam? Por conta da compra no Brasil. Mas mais para dentro, esqueça. Então, o que o Mercosul pretende? Pretende harmonizar e trazer isso para todos. Já está melhor, porque antes você tinha que trocar moeda. Agora você já pode fazer pagamento eletrônico, você já pode usar Pix, mas na região de fronteira. Tá? Então percebam que as coisas estão evoluindo. Devagar, mas estão evoluindo. Dentro dessa perspectiva do eixo 2, eu ainda queria destacar uma temática mais importante ainda, que é a questão da integração física e logística. Isso é mega importante para a gente em termos de Mercosul, para a gente em termos de Brasil. Por quê? Porque a gente está tentando estabelecer a parte de infraestrutura e de transporte, né?
pensando aí em infraestrutura e transporte, por quê? Porque olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho dos outros países. Paraguai precisa desse transporte de mercadoria, senão, por mais que o Paraguai queira sair dessa matriz que eles têm, né, uma matriz mais agrícola, etc., não consegue se industrializar porque não consegue escoar. Então, a gente precisa possibilitar que todo mundo cresça, né? E essa perspectiva de crescimento envolve também a construção desses corredores bioceânicos para atravessar o Brasil, para atravessar os países, para possibilitar de cá para lá, de lá para cá, para ajudar o escoamento do Brasil também e dos nossos vizinhos. Então, essa perspectiva de construção de corredores bioceânicos, que traz essa integração física e logística, é super importante. Mas, como o professor Luiz falou, a ideia é estabelecer corredores bioceânicos. E a minha questão, e o que eu sempre reflito sobre isso, é como transformar esse mapeamento, sabemos das necessidades, mapeamento, em projetos efetivos, em projetos que saiam dessa perspectiva só do mapeamento e passem a ser projetos concretos. O FOSEM tem condições, tem meios. Agora falta o quê? A vontade política. Então, a gente precisa efetivar tudo isso. A ideia é boa, o projeto tem, o mapeamento tem, a vontade tem, o dinheiro tem tudo. Falta mãos à obra, falta as coisas acontecerem. Eu acho que cabe também uma crítica em relação... Porque eu participei no Congresso do NEAD no passado, exatamente os corredores bioceânicos que a gente tem Brasil, Paraguai, Chile e Argentina. E é muito interessante, assim, do ponto de vista econômico, para a gente se desenvolver e tudo mais. Tem toda uma questão dos países asiáticos que investiram também na construção desse corredor, do mapeamento, tudo, só que eles passaram por cima de toda a legislação ambiental. Exatamente. Então, tem toda a questão de que teve desapropriação, teve invasão de terras já dedicadas, indígenas e tudo mais, e daí também tem isso, Se né? considerou, passou por cima de tudo. Então, veja, aí o que a Bianca trouxe é uma questão muito importante, porque a gente vai, né, no final a gente vai comentar sobre isso, que os subgrupos de trabalho, eles não trabalham sozinhos. Esse é o primeiro ponto. E segundo, a gente tem um problema muito grande de descontinuidade política. Então, um é favorável à proteção e o outro não é. E daí, passa por cima. Certo? Então, a gente tem uma série de problemas. Ou seja, é necessário que isso se transforme em uma política de Estado e não uma política de governo. Algo mais perene. Aqui, né, no SGT 14, ele também fala sobre a conectividade, sobre alguns gargalos. Então, percebam, a gente tem aí uma ligação, né? Redução dos problemas de fronteira, construção de hidrovias, o FOSEM como eixo de financiamento. Então, a gente tem toda uma perspectiva de infraestrutura extremamente importante e necessária, mas tem a dificuldade, né? São várias dificuldades. E a gente precisa refletir sobre isso e estudar mais sobre isso. O eixo 3, ele vai falar sobre a questão do motor econômico, né, do Mercosul. Então, aqui a gente tem dois pontos de destaque aqui muito grandes, que é o SGT 8, que fala sobre agricultura, e o SGT 7, que vai falar sobre a indústria e a integração produtiva. Na agricultura, o que o Mercosul vem trabalhando? Para a questão da harmonização sanitária e agropecuária. Estabelecer regras comuns, regra de rastreabilidade, de uso de produtos, regras fitossanitárias com relação a pragas, né? Para a gente poder ter uma padronização e ter regras comuns entre os países. Por quê? Porque senão a gente sobrecarrega um em detrimento do outro, a gente tem problemas com doenças, né? Vocês já ouviram falar bastante sobre bioterrorismo, né? De a gente utilizar a doença da vaca louca para desestruturar fazendas vizinhas em países vizinhos, enfim. Então, a gente tem problemas com a febre aftosa, a gripe aviária e outros tantos problemas. A gente tem que padronizar.
A questão da biotecnologia também envolve isso, que são os OGMs, organismos geneticamente modificados. A gente tem que alinhar essas regras. A gente tem regras e os nossos vizinhos têm outras. Para quê? Para que a gente possa facilitar esse fluxo de produtos. Vocês sabem que aqui no Paraná, veja, no Brasil, no Paraná a gente tem regras sobre utilização de OGMs, de alguns produtos que podem ser plantados, comercializados, e nossos vizinhos têm outras regras, tá? Então, pensem na questão, estou falando na questão harmonização de regras, mas a gente pode pensar isso no meio ambiente também, sobre a ótica do meio ambiente, porque um OGM ele afeta o meio ambiente também, e por aí vai, tá? Mas como a gente tem que trabalhar em caixinhas, vocês façam as ligações que vocês acharam interessante. Quando a gente fala em agricultura, outro gargalo, outro problema é a questão do comércio e do clima. A gente tem um problema que vocês devem ter visto naquele acordo Mercosul-União Europeia com relação ao desgaste. Discussão no WhatsApp do nosso grupo, né? Já vou pegar isso para vocês. Para quem não prestou atenção, corre o dedinho lá para cima e vão ver a discussão. De utilizar, desmatar áreas para construção de construção. Desmatar áreas para viabilizar a pastagem, né? A União Europeia fica de cara com isso, óbvio. Poxa, né? A gente tem tantas áreas. Então, por isso a gente precisa ter esse cuidado com o clima. Gente, eles estão pegando fogo lá, né? Cada um que lute. A gente também já pegou fogo aqui, mas eles estão pegando fogo lá, mas isso vai repercutir para todo mundo. E a gente está com uma perspectiva que vem todos os dias aviso e está todo mundo, né, ali preocupado, porque a gente tem um El Niño que está batendo na nossa porta, que está todo mundo dizendo que está terrível. E a gente fica, tá terrível? É hoje? É hoje? É hoje? A gente fica nessa ansiedade. É hoje que o mundo vai acabar? Então, tá nessa preocupação. E para isso a gente tem questões de pastagem, a gente tem questão de rastreabilidade do gado, a gente tem rastreabilidade da madeira, né, sendo exportadas, porque eu não posso exportar madeira de área de proteção ambiental. Isso acontece. A gente tem regras, as nossas regras sobre APPs, área de preservação permanente é uma, de outros são outras, então, enfim, né? A gente tem regras sobre cultura de baixo carbono e os nossos vizinhos têm. Em contrapartida, a gente tem as questões de integração produtiva. Cadeias de valor. Quando a gente fala de cadeia de valor, a gente está trabalhando com o que o professor falou do Davi Ricardo. Então, a gente tem países que produzem todo mundo produz a mesma coisa. Só que um produz com mais eficiência do que o outro. Por que a gente não consegue mapear isso e dar prioridade e cada um produzir alguma coisa para todo mundo crescer junto? Né? Então, fica aí a interrogação. A gente tem a questão da política automotiva, que o professor já trabalhou bastante, sobre o programa Inovar Alto, sobre as sanções que veio sobre isso, agora os programas novos sobre mobilidade, e agora a gente tem ainda mais a questão dos carros elétricos que se somam a toda essa questão de incentivo, não incentivo, um incentiva, outro não, a gente precisa harmonizar para que todo mundo possa crescer. E, né, por fim, a questão da indústria, modernização das indústrias, crescimento das indústrias. Dentro dessa perspectiva, né, da cadeia produtiva, a gente tem que olhar para a nossa realidade, Mercosul, países do Mercosul. Então, qual que é o nosso principal, não vou dizer principal, mas a gente tem aí uma capacidade agropecuária muito forte. Afinal de contas, temos 8.000 contra 4.000 quilômetros quadrados. 8 milhões. Milhões, exatamente, foi o que eu disse. 8 milhões de quilômetros quadrados e eles 4 milhões de quilômetros quadrados. Matemática não é meu forte. Então, vocês percebem que a gente tem muito mais área. E eles morrem de inveja, é fato. Então, o que a gente precisa trabalhar para poder aproveitar isso, aproveitar de forma efetiva? A questão de padronização biológica, né? A gente tem ali questões de gado, questão de rastreabilidade, questão de áreas dedicadas à proteção ambiental e áreas que devem ser utilizadas
economicamente, mas a gente precisa trabalhar com isso de forma clara e transparente, né? Precisa harmonizar esses requisitos para que a gente possa ter uma competitividade, para que a gente possa ter informação clara, para que eles também possam confiar, né? A colega falou muito em descredibilidade, e é isso, que eles possam confiar que a nossa área é efetiva, mas às vezes nem a gente confia na gente mesmo, né? A gente tem aí um problema, porque você tem o gado que é carne, que é para exportação, e carne para o mercado interno. A carne no mercado interno, às vezes, é aquele boi de montanha, boi sem vacinação, boi velho, boi que não serviu, que vem para o mercado interno. Ah, daí tem bem baratinho. Pois é, mas, né? Por que a gente não pode ter a mesma qualidade que o que vai para o mercado internacional? É só porque o preço é diferente, mas a gente também demanda dessa... Diga lá, ó, especialista, né? O legal da federação também é que a gente tem argumentos na hora que eles alegam, você não está cumprindo esse requisito, a gente consegue se defender, que não seja esses argumentos ambientais utilizados só para barreiras fitossanitárias, né, no direito aduaneiro. Porque assim a gente sabe exatamente nosso problema e poder trabalhar com isso, não só receber uma cartinha de corte de compras. Né? Exatamente. Não esqueço, quem compra são eles. Quem estabelece as regras são esses. Então, nós temos, só que as regras têm que ser claras. Eles colocaram as regras claras. Mas nós interpretamos as regras como assim uma bandeira não tão clara. E daí, não, tiraram as carnes do Brasil, não podem proibir. Não, para aí, não é isso. Nós não cumprimos a nossa parte. Esse é o problema. Só que daí o problema é politizar isso, como acontece. Esse realmente é mais cômodo, né? Colocar a culpa no outro. É sempre mais cômodo. O outro é o culpado. Lógico, lógico. Gente, tá anoitecendo, mas o mundo não vai cair. Vocês fiquem tranquilos que eu tô terminando. A questão de biossegurança e biotecnologia, gente, eu sou fascinada por essa área. Né? Além da área ambiental, eu tenho várias áreas de paixão, mas a questão de biossegurança e biotecnologia é algo que mexe muito comigo, porque a gente tem aí um campo de estudo novo, uma perspectiva maravilhosa de estudo que abre inúmeras possibilidades. E o Mercosul está tentando harmonizar as regras, mas como a gente tem visto, estamos melhor do que antes, que nem existiam regras, mas ainda está realmente bem difícil. Paixão, outra, questão climática, né? A gente está aí às portas de uma... Né, já não é mais nenhuma... antes a gente estava numa emergência climática, agora a gente já passou dessa questão, então a gente está num problema bem sério, porque a gente tem que padronizar regras ambientais. Né? Então, como que a gente vai padronizar essas regras? Como que a gente vai estabelecer normas se a gente tem, primeiro, biomas bem diferentes? Então, começa por aí. O que é importante para a preservação de um bioma ou não? Então, a gente tem que estabelecer regras para economia de baixo carbono. Essa é uma demanda muito importante que já está em andamento na União Europeia e que o Mercosul ainda está, né? Eles já estão implantando, a gente começou a discutir. A questão de facilitação de fronteiras dentro da Comissão de Direito Internacional, a gente vem trabalhando muito nessa questão de facilitação em várias áreas, né? Parte de infraestrutura, parte documental, parte legal, e a gente também tem que facilitar na certificação desses documentos, né? Na unificação sanitária. Olha lá. Dentro desse eixo ainda a gente tem a questão de capital e investimento, que é algo super importante, passa pela questão do PIX, porque a gente tem questão de normas internacionais que dão suporte à questão bancária, a gente tem a dificuldade de pagamento numa moeda, né? Uma moeda que seja uma moeda de circulação, não pode ser dólar, porque o dólar não é a moeda dos países corrente, a gente precisa, né? A gente precisa de uma harmonização. Olha lá. Impossível não voltar nos subartigos, né? Eu estava discutindo recentemente essa questão do PIX argentino, que é o mercado pago. Só que o mercado pago é uma empresa privada. Então, todo esse capital que está circulando o argentino, na verdade, tem uma porcentagem que vai ser repassada
para uma empresa cujos acionistas são todos estadunidenses. E Exato. daí a gente entra nessa discussão de, então, beleza, a oposição ao Pix, ou a oposição a algum outro modelo, ou a oposição a alguma bandeira de cartão de crédito, por exemplo, é impossível não entrar nessa discussão e falar, tá, mas vocês estão vendendo o lucro que poderia ser obtido com essas transações, enquanto antagonizam a nossa forma, né? Assim, de novo, por uma vaidade política, de novo, por uma... Viu? Percebe que a gente está, né, rodando aí meio que em círculo. Então, o que a colega falou é muito interessante. Veja, a gente tem Pix, né? A Europa gostou tanto e vão fazer o Pix europeu, né? Já estão copiando o nosso modelo, quero ver, dá crédito a isso, né? Então, a gente tem uma série de questões em termos de assuntos financeiros, portanto, fica a dica aí, várias pesquisas que podem surgir. E na parte de investimentos, gente, poxa, por que eu não posso investir, né? Quer dizer, quando eu posso, por que eu não posso pegar meu dinheiro e enviar para paraísos fiscais, ou para os meus vizinhos, ou para países que eu julgo ser mais seguros ou não? Poder eu posso, saiu com o dinheiro do Brasil, 27,5% na saída. Retornou com o dinheiro, 27,5% na entrada. Então, poder eu posso, mas por que a gente, né? Enfim, a gente precisa ter uma facilitação nesses acordos de investimento, isso faz parte do pilar do Mercosul, de livre circulação de bens, serviços, capitais, né? Enfim, né? E trabalho, serviço e trabalho, né, mesmo. Então, a gente vai falar, né, sobre uma série de fatores que possibilitam a pesquisa dos senhores, possibilitam, né, aí o repensar sobre, né, como lidar com as assimetrias. Basicamente é isso. Vai lá. E, por fim, a questão sociolaboral, né, que tem pessoas que são bem afetas a isso. Sociolaboral e assuntos do meio ambiente. Questão sociolaboral, gente, já é uma questão de longa data, de quanto se discute sobre isso, de trabalhar a questão de somar o tempo de trabalho. Se eu trabalhei aqui, soma tudo lá, junta, posso me aposentar aqui, posso me aposentar lá. São regras que a gente precisa harmonizar. Além disso, a gente precisa harmonizar também a questão de prevenção a doenças do trabalho. A gente tem uma forma de trabalho aqui, a gente tem um cuidado aqui com o trabalhador que não é o mesmo dos nossos vizinhos. A gente tem regras aqui sobre trabalho, trabalho infantil, trabalho decente, trabalho docente também, né? A gente tem várias regras de trabalho que não são os mesmos dos nossos vizinhos. Então, precisamos ter transparência para poder unificar as regras e avançar nessa questão. A questão do meio ambiente, gente, aí, né, tantas coisas que a gente tem para falar, né, e eu vou destacar apenas a questão da minha dissertação de mestrado, que é sobre a questão da economia circular, da questão de tratamento de lixo e etc. Então, a gente precisa ter um controle efetivo, um controle rigoroso sobre resíduos, né? E tantas outras questões, porque isso é um problema. Isso é um problema, né? Quem nunca ouviu falar das montanhas de roupas que tem no Chile? É no Chile, né? Então, montanhas de roupas. Por quê? Porque o que você vai fazer com roupa? Como que a gente descarta roupa? Vocês já pensaram nisso? Como a gente descarta roupa? Roupa inservível. Vai moer e vai fazer cobertor, mas haja cobertor, né, gente? Então, vai fazer aqueles cobertor Paraíba, né? Que não esquenta, enfim. Um cobertor que é com o resto de tecido, é o que a gente sabe fazer agora. É esse o destino que a gente dá a esses produtos, tá? Então, a gente tem um problema muito sério com relação a isso. A questão da transição energética, a gente precisa ter regras sobre como lidar com isso. A gente não tem uma padronização, né? E também a questão da rastreabilidade, né, que impacta diretamente o meio ambiente, a questão de exploração econômica, a questão do gado, a questão da utilização de áreas de terras indígenas, tudo isso se soma. Dentro da perspectiva
ainda falando sobre isso, a questão do escudo regional da parte sanitária, a gente vai falar sobre questão de fronteira, né? Problema, eu dei o exemplo das canetas, né? Das canetas emagrecedoras, justamente porque é isso que está mais evidente. Mas a gente tem tantas outras situações, tantos outros remédios, tantos cosméticos que a gente pode comprar no Paraguai e que não são autorizados pela Anvisa. Então, a gente precisa ter padronização das regras. A Anvisa tem uma exigência, os nossos vizinhos têm outra. E mais, a padronização alimentar, né? A gente tem regras aqui sobre o que a gente chama de Codex Alimentar, que é o que traz as regras sobre rotulagem, sobre alimentação, sobre produtos que dão alergia, etc., que não são as mesmas que nossos vizinhos. Então, muito legal no Paraguai comprar coisas, eu super adoro, quando posso vou, mas temos que cuidar, né? Não é só produtos médicos, que às vezes dão problema em alergia, mas outras questões também. Vamos lá. E, chegando ao final da minha participação, finalmente eu combinei com o Luiz até 11h30, já são 11h48, mas aqui, e se vocês quiserem, eu disponibilizo material para vocês, pelo amor de Deus, parem de tirar foto, porque eu fico nervosa, que o celular de vocês fica cheio de tranqueira e vocês vão ocupar espaço. Eu disponibilizo, não tem problema. Quando a gente fala em subgrupos de trabalho, gente, a gente tem um subgrupo de trabalho que vai trabalhar sobre a questão energética. O Paraguai vive reclamando que o acordo ele foi desfavorável, né? E eles querem rever esse acordo da Itaipu. Então, a gente tem questões elétricas, a gente tem questão sobre o uso do gás, né? O Brasil investiu muito na exploração de gás, né, mudaram as regras no meio do caminho. Então, a nossa matriz energética, a gente estabelece, tem que estabelecer uma regra, inclusive para efeitos de meio ambiente, porque isso fala também sobre a perspectiva do carbono neutro, etc. Mineração e genealogia. Geologia, desculpa, gênio sou eu. Mineração e geologia. Quando a gente vai falar sobre a questão da harmonização dessas regras, os nossos vizinhos também têm tantas riquezas no subsolo quanto nós. A gente precisa estabelecer uma regra para que todo mundo possa crescer junto. Então, percebem quantas temáticas que a gente ainda tem que avançar no Mercosul? Como o professor disse, Mercosul é um lustre desconhecido, é um gigante que tem muito potencial para crescer. E a gente, enquanto estudante, tem que buscar desenvolver essas questões. Contratações públicas, misericórdia, não vou nem falar sobre isso, mas cabe aí pesquisa se vocês quiserem. Aprofundamento na questão de livre circulação de serviços, a integração fronteiriça, principalmente na possibilidade de políticas transfronteiriças, de deslocamento de pessoas, deslocamento e compartilhamento de, vou dizer, no parte do direito, né, Luiz, que a gente vem discutindo bastante sobre isso, o fato de eu poder fazer citação de forma tranquila é mais fácil eu ir a pé do que fazer a citação via regulamentar, via legal, porque demora tanto, é tão complexo e tão difícil. A gente quer estabelecer regras que facilitem isso na fronteira, né? Por isso a integração transfronteiriça. Imagine que ele vai trabalhar, acho que ele tem que passar pela ponta e tem que acordar 2, 3 horas mais cedo para poder ir trabalhar no Paraguai, porque tem aquela fila gigante, né? Volta para casa mais tarde, porque tem a fila gigante, tem que passar na aduana toda vez. Mas também tem o outro lado, tem aquela galerinha que vai e volta e aproveita, já que eu vou trabalhar isso conhecido, aproveita e traga uma coisinha, 2 coisinhas, né? Vou lá e vou com um pneu velho, volto com um pneu novo, e assim a gente vai, né? Questão de propriedade intelectual, o Marcos Wachowski já comentou bastante sobre isso, mas a gente tem uma questão de padronização que está avançando, mas precisamos melhorar isso. O ponto principal que traz essa simpatia, né? Também, exatamente. Se o partido é barato no Paraguai, o Paraguai quebrou a patente e está fabricando lá. Exatamente, exatamente. E, só que a questão é, qual é a qualidade da matéria-prima? Né? Qual que é a fiscalização? Qual é a garantia que eu tenho que uma agência... A gente também não pode dizer que a Anvisa seja uma agência, né? Mas, enfim... Se você conhece o Paraguai, tem que conhecer a agência deles também. Por quê? La garantia sou eu. Ele quer comprar, vai comprar. Não é mais assim. Cada um que faça também, né? Cada um que faça suas escolhas e arque com o seu corpinho depois.
A questão do comércio sustentável também é outra temática que vale a pena a gente estudar. Vai lá. E para a gente, né, para eu passar a palavra ao professor Luiz Alexandre, para ele fechar, a gente tem que lembrar, como eu falei para a Bianca, que nenhum subgrupo de trabalho ele atua sozinho. A gente tem um trabalho, né, uma construção, que todos os grupos eles trabalham em conjunto, né? Todas as temáticas elas estão entrelaçadas, em algum momento elas transitam entre uma e outra, uma temática ela se conecta à outra, e lógico, o Mercosul ele abre as possibilidades para inúmeras pesquisas. Mas, de uma forma bem interessante, eu gostaria de fechar a nossa conversa e passar para tomar a palavra ao professor Luiz Alexandre, para que vocês possam refletir sobre como que nós, Mercosul, ou como nós, estudantes, podemos impulsionar toda essa temática e ajudar o Mercosul, enquanto bloco, a conciliar essa estratégia de desenvolvimento, né? O Mercosul tem uma estratégia de desenvolvimento. Como que a gente vai conciliar? Como que a gente vai ajudar? Como que a gente pode impulsionar? Uma das situações é por meio da educação, por meio das pesquisas, por meio de divulgação. Então, fica aí a minha sugestão, o meu ponto de interrogação. Não tenho uma resposta e espero que a gente um dia consiga essa resposta. Professora Paula, O objetivo de hoje é mostrar o que está sendo feito. Foi só uma lasquinha do que é o Mercosul. Então, existem comissões, existem subgrupos de trabalho que estão, nesse momento, produzindo para fazer pelo menos uma legislação harmonizada. Já foi muito pior. Já foi muito pior. Nós não tínhamos nada disso. Nós ainda temos resistências grandes, enormes. Por quê? Porque nós temos uma cultura... nós abandonamos a substituição de importação em 1992. Mas abandonamos de maneira errada, equivocada. E o que acontecia antes de 92? Esse modelo, quem estudou as Prebisch, quem estudou a CEPAL, o modelo cepalino, que nós adotávamos aqui, deve lembrar que nós sempre fomos uma economia fechada, é uma questão cultural. O governo ele privilegia determinados setores, concedendo alguns incentivos, e é extremamente protecionista. Extremamente protecionista. Então, nós temos setores que são privilegiados e têm todo o interesse na manutenção do status quo. Quando, na verdade, se nós diminuíssemos a tributação, ampliássemos a concorrência, teríamos oportunidades muito maiores. Mas mas isso é mais difícil de controlar. Claro, nós aí temos a participação de novos grupos, que é evidente que às vezes isso possa ferir interesse. Então nós temos um desafio, principalmente no Brasil. Existe na Argentina, Paraguai, Uruguai? Sim, existe. Mas aqui o Brasil, que é o maior sócio do Mercosul, existem resistências. Existem resistências. Como é que nós vamos superar essa resistência? Primeiro, nós temos que conhecer. Certamente vocês não faziam a menor ideia que existiam esses subgrupos de trabalhos. E esses trabalhos são trabalhos de formiguinha, são trabalhos gigantescos e que têm consequências. Embora a maneira que seja absorvida, às vezes nem sempre é pelo Mercosul, obviamente. O Estado implantou a lei, mas ela veio da discussão do Mercosul. Pensar que o Código de Defesa do Consumidor de 1990 não é um acidente local. Vamos fazer um Código de Defesa que proteja o nosso... Não, foi a discussão lá da OMC. E que nós implementamos nessa discussão e adotamos aqui. Várias questões, nós repetimos alguns aspectos quando trabalhamos no âmbito do Mercosul. Nós aprovamos normativas do Mercosul. E aí a maneira como nós internalizamos isto parece que é a iniciativa puramente do Brasil. Quando a discussão foi dentro do âmbito do Mercosul. Falta divulgar, tá bom? Nós podemos criticar a maneira como trabalhamos, sem dúvida nenhuma. Ela é crítica, mas
de qualquer maneira, nós avançamos. Nós temos aqui um papel, nesses últimos 2 anos, dentro da Receita Federal, dentro da aduana brasileira, dentro do modelo portuário, gigantesco. Um esforço gigantesco, porque o Brasil realmente descobriu, a partir de tanto tempo, que a questão da exportação talvez seja a única maneira de nós aumentarmos as divisas no país. O modelo de penalizar, com essa reforma tributária que está aí, nós vamos penalizar mais o setor produtivo, vamos, principalmente o setor de serviços. Vai ser mais penalizado. Atualmente o modelo, até então, penalizava mais a indústria e a questão do comércio. Agora, esse novo modelo vai penalizar a questão dos serviços. Vai aumentar a questão tributária para advogados, questões tributárias para dentistas, médicos. Isso vai aumentar. Fruto da reforma tributária. É a reforma dos sonhos? Não, não é a reforma dos sonhos. Mas é melhor, no seu final, do que o modelo que nós estamos aqui, frente a 92 tipos diferentes de tributos. O Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, já tem o IVA. Nós ainda não conseguimos chegar ao IVA. Nós ainda não conseguimos, não tem maneira de conseguir chegar ao IVA ainda. Então, nós adotamos um setor tripartite. Nós adotamos o setor tripartite. Não conseguimos chegar ainda. Ainda falta um espaço para o Brasil, porque o Brasil teve um modelo tributário único, fruto de experiência. Mas nós estamos inseridos no Mercosul. A questão de semanas atrás, foi aprovado o acordo do Mercosul, foi ratificado, implementado, tinha sido já assinado, o acordo do Mercosul Singapura. Também foi, agora está bem avançado, também deve ser aprovado nos próximos dias, ratificado pelo Brasil, o acordo do Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio. Ou seja, nós estamos avançando. O mundo está avançando em termos de novos acordos. E isso vai incidir sobre nós de que maneira? Primeiro, nós obrigatoriamente vamos ter que saber mais sobre o Mercosul. Segundo, a questão de investimentos. A questão de investimentos, ela vai abarcar, claro, ganhos diretos, a questão empresas. Nós estamos tratando com uma empresa da Inglaterra para investir no setor de arroz. Aqui, vou investir no setor de arroz no Rio Grande do Sul. É um fundo que vai investir na questão de arroz. Embora a Inglaterra não faça mais parte da União Europeia, mas ela está avançando no acordo de livre comércio com o Mercosul. Também está avançando no acordo de livre comércio. Então, a questão de investimentos, como é que vai ser tratado? Olha como é um setor que vai afetar a advocacia. Teremos pessoas que vão ter que se especializar mais em contratos para fazer investimentos. Isso é um setor que vai crescer muito, muito. Tanto é que eu vou proferir uma palestra no Instituto dos Advogados, é um setor que nós vamos trabalhar nessa parte relativa aos serviços advocatícios, né, frente a esse acordo União Europeia e Mercosul. Serão indiretos, claro, que vai haver investimentos. Vão haver investimentos. Há interesses aqui. Aqui nós temos terra soberana, coisa que não acontece na Europa. Então, existe interesse. Mas, para isso, nós também temos que conhecer, claro, a legislação brasileira, mas a legislação mercosul. Porque o acordo vai ser União Europeia e Mercosul. E não União Europeia e Brasil. É União Europeia e Mercosul. Senão, nós vamos repetir o mesmo erro, que é a questão da carne, por exemplo. Não, nós estamos sendo prejudicados. A União Europeia não está mais comprando, está comprando as cotas que são do Mercosul. O acordo é com o Mercosul e nós não cumprimos a nossa parte de ter um modelo que seja satisfativo. Ela podia ter fechado, não comprado no Mercosul. Mas os outros países cumpriram as regras, então, tá bom, a cota que é destinada ao Brasil. Vamos fazer uma divisão proporcional que eles querem fazer dos países do Mercosul. Lembre-se, nossos produtos são concorrentes entre nós mesmos. Então, nós temos que decidir uma questão de qual porcentagem nós vamos ter das cotas para a União Europeia.
Brasil quer a parte do leão, obviamente. Nós somos maiores, temos mais força, mas nós temos que cumprir a nossa parte. Enquanto o Brasil pensar, e eu usei o soberanismo realmente nesse sentido, de uma maneira muito estreita, nós estamos fora do comércio. Nós estamos fora do comércio. Nós temos atritos desnecessários com o presidente do Paraguai, com a Argentina, com os Estados Unidos. Nós estamos criando fricções. Claro, eu também eu gosto muito do meu país. Eu quero o melhor para o meu país. Não importa quem esteja na presidência, desde que haja pelo meu país. Mas é o seguinte, nós temos que ter uma certa lucidez, deixar de lado paixões que só nos atrapalham. Sermos um pouco mais na questão do comércio, sermos um pouco mais pragmáticos. O exemplo chinês é muito bem-vindo, é interessante. E nós temos que saber que a transformação só acontece através do quê? Da educação. A função aqui do NEAD, e vocês que são partes integrantes do NEAD, é exatamente essa. Nós temos que divulgar esse conhecimento. O que aprenderam aqui hoje, saíram com uma porção de perguntas. Pô, mas isso aqui tem muita coisa a fazer. Exatamente. Há muita coisa a ser feita. Muita coisa a ser feita. Nós só estamos no começo dos nossos trabalhos. Nós precisamos de gente especialista. O que foi apresentado para vocês foi uma partezinha do Mercosul, apenas alguns dos subgrupos de trabalho do Grupo Mercado Comum. Não falei da comissão, da Comissão de Comércio, não falei do Conselho do Mercado Comum, não falei do Instituto de Direitos Humanos, não falei, não, tem para todos os gostos. Mas aqui é apresentar para vocês, para que vocês conheçam um pouco mais do grupo que a maior parte de vocês nasceu sob a égide do Mercosul. A grande parte de vocês nasceu sob essa égide. E vocês pouco conhecem o que é feito no Mercosul. E ele é um processo transformador gigantesco, não tem paralelo na história da América Latina. Não tem paralelo na história da América Latina. Então, o professor é um defensor do Mercosul, sou, porque eu sei o que nós tínhamos antes e sei o que nós temos agora. Ainda falta muita coisa para avançar? Falta. Mas como é que ela vai avançar? Vocês. A minha geração, ela falhou em muitas coisas, mas ela também fez grandes feitos. Mas é a geração de vocês, a nova geração que vai discutir, aprofundar e implementar novas tecnologias. Eu agradeço a presença de todos. Espero que tenha sido muito interessante a apresentação de hoje. E daqui 2 semanas voltaremos aqui a nos encontrar. Pessoal, hoje, sábado, a vocês meu brinde e até daqui 2 semanas. Um abraço. Vamos tirar ele.